Já tem tempos que eu queria fazer uma série sobre história da medicina. E aí, pensando nisso, eu convidei o meu pai, o Dr. Paulo Opperman, que é professor de História da Medicina, esse semiologista que tanto me ensinou nas aulas de sêmio na faculdade e depois na clínica médica. Obrigada, viu, pai? Estamos aqui, né, para ajudar um pouco a contribuir com o que você gostaria de estar fazendo, né? Aliás, falando em pai, o pai da medicina, Hipócrates. Hipócrates. Vamos comentar um pouquinho sobre Hipócrates? Podemos, é. E o Hipócrates, né, é considerado o pai da medicina, porque ele nasceu na ilha de Cross em 460 a.C. e começou a fazer a sua observação com os pacientes dele em 419, 421, mais ou menos, e que fundou a escola de Hipócrates, né? Através ele não acreditava na medicina antes, que era uma medicina mágica, de magia. Antes de Hipócrates, a medicina era a base da magia. Isso. E aí ele começou a observar mais os doentes e se relacionar mais e começou a se preocupar mais com a doença através, então, dessa interação que tanto se fala, que começou na época dele e que vem até nos nossos tempos e que, infelizmente, vem se perdendo gradativamente e que as escolas médicas brasileiras estão tentando voltar nessa relação médico-paciente, que é fundamental, né? Sem dúvida. E eu lembro que você contava uma história dessa época, né, sobre os artesãos. Como que era aquela história? Ele observava na cidade dele lá, aí, nessa ilha de Cross, que os artesãos, eles ficavam trabalhando perto de fogo. Uhum. E ele notava que eles ficavam com a parte imunológica bem forte, tanto é que eles não se contraíam doenças fáceis. Das epidemias da época. Isso. E aí ele começou, então, a ter focos em vários pontos da cidade e que com isso ele conseguiu controlar uma coisa que essa epidemia, que na época adoecia muito as pessoas lá. A gente pode entender, por exemplo, que o fogo, o ar que passava por perto do fogo, se tinha algum micro-organismo, esse fogo, como é que era assim o fundamento? Assim, ele tem assim uma história mais concreta, mas assim que ele observava que as pessoas ficavam mais imunizadas, assim, talvez assim o calor próximo, ele notava que era mais extinta a epidemia na época, né? Uhum. Eu assim não me recordo, né, agora para falar isso para você. É né? muito interessante. Mas é muito, né? E eu lembro dessa aula que você comentava também sobre o surgimento da ectoscopia, né? Aliás, vamos explicar para quem não sabe o que é a ectoscopia. É um exame físico geral, onde que você observa o doente, né? No seu aspecto, desde a postura dele no leito, desde o andar, dele caminhar, dele se apresentar, a postura dele, assim, as características das faces, né? Ou seja, aquilo que antes da gente conversar com o paciente ou examinar o paciente, aquilo que você já pode ver. Isso. E ele documentou essa ectoscopia nessa época. Já Isso. começou ali. Já começou na época do Hipócrates, né? E é muito importante que os médicos, né, comecem a observar mais os pacientes, porque às vezes está no estigma, uma doença está no face dele. E muitas vezes, se a gente não observar, não prestar atenção nisso, a gente às vezes passa batido. Né? As pessoas, elas pouco se olham hoje em dia, né? Muito pouco. O excesso da tecnologia, a necessidade da documentação de tudo, muitas vezes as coisas simples como olhar nos olhos, perceber uma face e alguma situação que é nítida, né? Desde o andar, do comportamento, passa batido.
muito, né? Quantas vezes a pessoa tem um problema de tireoide, está no estigma ali, na face, e passa, às vezes, o médico olha. Vamos relembrar a face do hipotireoidismo ou mixedematosa? A gente nota que ele apresenta-se pouco assim, sonolento, ele começa os olhos fechadinhos, fechado, começa a engordar mais, e fica mais letárgico, né? Mais devagar, né? Eu lembro que você colocava na aula a face do hipotireoidismo e era um olhar bem assim cansado, quase fechando, o rosto bem apagado, inchado, podendo ou não ter qualquer alteração no pescoço, né? E uma infiltração toda na pele, que não é um edema, por isso é chamado mixedema, né? Ele não tem assim a depressão, nada assim, quando você coloca a mão, afunda um pouco a pele para ver se está assim com edema, mas é um infiltrado, não deprime, né? Mas a gente nota que essa alteração hormonal importante do hipotireoidismo faz essa infiltração edematosa, além de ele ficar apático, além de sonolência o dia todo e além de ele engordar mais. Exatamente. E dentro da nutrologia tem uma frase de Hipócrates, né, para a gente fechar esse primeiro vídeo dessa série de História da Medicina. E ele dizia o seguinte: faça do seu alimento o seu remédio o seu alimento. Por isso que a gente, de repente, tem que lembrar que a nossa farmácia, muitas vezes, está na nossa cozinha.